Bom dia. Bom dia com cara de sono. Bom dia. Liz Baby Atelier, Cris Bordados. Bom dia. Carinha de sono. Frio demais, guria do céu. Não tem condições. Não tem condições da pessoa trabalhar. Quem é que trabalha? Não, muita gente trabalha, óbvio, né? Todo mundo, quase. Não, boa parte, não sei. Mas é muito frio, é muito frio. Ano passado eu dei uma pausa nas lives do clubinho por causa do frio. E agora vocês me entendem, né? Porque eu não tinha lá naquela casa que eu tava o conforto que eu tenho nessa. Então, graças a Deus, nessa aqui a gente não precisa parar por causa do frio. 100% a umidade do ar? Que isso, gente. Climinha gostoso de geladeira. Bom dia. Hoje, frio em Passo Fundo. Ah, Rio Grande do Sul começa agora. E, gente, a gente não tá no inverno. A gente não tá no inverno. Olha que maravilhoso. Estamos no outono. Ah, maravilhoso esse outono. Ai, meus olhos estão. Isso que eu tô sem maquiagem. Bom dia, bom dia. Bom, hoje a gente vai ter um assunto aqui, então, na nossa série. Ontem tivemos um bate-papo, né, com a Vivi, alto astral. Hoje um assunto que a gente vai abordar aqui. Agora, em vez de cadeira da dona, é a cama da dona. Vulgo Carla. Pois é, eu só tô podendo fazer live da cama porque eu sou dona, não é? Porque provavelmente se eu estivesse trabalhando para alguém, eu não poderia. Ser dona é que me possibilita isso. Esse cabelo não, é estilo, né? O cabelo. Cabelo curto tem essa questão, né? Quanto mais escabelado, mais estiloso. Olha que maravilhoso. Que estilo da pessoa. Hoje a gente vai falar, gurias, de uma coisa que eu acho que é super. Ai, ô Vivi, de novo, e vai ser acho que o inverno todo. Não, agora que eu entendi que dá pra fazer live daqui, que fica tudo certo, fica até bonito essa cabeceira aqui atrás aparecendo. A luz da janela vem direto na minha cara. Ninguém me tira mais da cama. Tão cedo. Ó, eu vou falar de um assunto que eu percebo que todas nós temos, e eu vou compartilhar com vocês algumas que eu tenho e que eu ainda trabalho nelas, que são crenças limitantes. Para nós que somos donas de negócio, se não falar ninguém percebe, deveria ter ficado quietinha, então. Agora eu já falei, bocuda, né? Crenças limitantes, elas são, acho que todas nós temos, acho que todo mundo tem alguma crença limitante. E para quem tem negócio, para quem está construindo um negócio, para quem precisa construir autonomia financeira a partir de um trabalho que está fazendo de maneira independente, é muito importante a gente ficar atento para trabalhar essas crenças que a gente tem, né? E eu vou compartilhar uma que é muito forte em mim. E é uma coisa que eu preciso. Que de um lado até foi bom, mas de outro eu não, porque perco um pouco do equilíbrio. Mas é importante a gente colocar clareza sobre isso, né? Eu fiz uma anotação aqui, ontem estava fazendo ainda algumas pesquisas para poder falar. Crenças limitantes, basicamente, né, são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. As dicas da live de ontem me renderam 2 encomendas. Olha aí! Assim, ó, já aplicou, já viu o resultado, que maravilhoso. Fiquei feliz demais de saber disso. Muito maravilhoso mesmo, de verdade. Que bom que esse movimento que a gente está fazendo de
tirar um tempo de se encontrar, de conversar, de trocar uma ideia, tá surtindo, né? Esse movimento, assim, de prática de algumas coisas que a gente compartilha. Fico muito feliz. Então, basicamente, crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. É verdade. Crença limitante, quando fala assim, crença limitante, é sempre com um efeito negativo. Por terem um efeito negativo em nossas vidas, elas brecam a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. Então, às vezes, e essas crenças, elas podem ser, depois eu vou falar mais pra frente, elas podem vir da infância, por exemplo, né? Elas podem vir do nosso convívio, de coisas que a gente escuta na nossa convivência, e elas vão se enraigando até de forma meio inconsciente, principalmente as que são plantadas na gente na infância, né? Aquilo que a gente via, nossos pais, a convivência, do jeito que era. A minha crença limitante, que eu tenho mais forte, porque eu devo ter outras, até nem identificadas, mas uma que eu identifiquei. E assim, eu vou dizer para vocês que eu identifiquei essa crença, sei lá, ano passado, ano retrasado, que eu identifiquei mesmo, que eu consegui colocar luz sobre ela e pensar, caramba, e eu tenho, sabe, acontece isso comigo por causa de uma crença, de algo que eu carrego comigo como se fosse uma verdade absoluta. Porque essas crenças, elas são assim, né? E aí, o que pode ser assim, ó, tipo, eu não mereço. Não mereço isso. Não, isso é demais, não. Sabe essas coisas, tipo, não sou bom. Não, isso aí não é pra mim, né? Eu não posso errar. Então, olha, não sei se eu faço ou se eu não faço, que Deus o livre se eu errar. Não sei, porque algumas vezes vem vem da infância, né? De coisas que nos falam. E aí é importante a gente também refletir sobre isso para ver o que a gente está falando para os nossos filhos, né? Porque assim como a gente recebeu crenças limitantes, né, dos nossos pais, a gente pode passar adiante também para os nossos filhos esse tipo de crença. De que, não, isso aí não é para o nosso bico. Não, isso aí, entende? Coisas assim, tipo, nossa, tu não faz nada direito. A criança que passa a infância ouvindo que não faz nada direito, que tipo de criança ela vai ter quando for adulta, né? De que não faz nada direito. Ou então, tipo, ela só é reconhecida e valorizada quando tá fazendo algo pro outro. Aí ela cresce achando que só vai ter valor se ela estiver fazendo algo para o outro. Que pensar nela mesmo é um absurdo, que ela perde o valor se ela fizer algo por ela mesma, porque ela passou a infância inteira ouvindo que ela, né, que, tipo, quando ela fazia alguma coisa é que ela recebia atenção, é que ela era elogiada, é que, entende? Quando ela estava servindo. Lavou a louça, ai, que bonitinha. Varreu não sei o que, fez não sei o que. Quando ela estava servindo, ela recebia atenção, e quando ela não estava fazendo nada, ouvia o quê? Tu não serve para nada, né? Porque não sei o quê. Essas coisas, elas vão ficando enraizadas na gente. Por isso devemos prestar atenção no que falamos para uma criança. A gente vai falar sobre isso, né? De como trabalhar isso na gente, porque crenças limitantes... Gente, eu não sou psicóloga, eu tô falando aqui muito da minha jornada pessoal de identificar essas crenças em mim e de buscar trabalhar. Então, claro que eu li sobre isso, eu fui buscar mais informações a respeito disso, mas eu não sou uma profissional dessa área, né? Tipo, eu fiz PNL, a PNL aborda muito essa questão das crenças e de como a gente trabalhar isso na PNL. Eles falam que é programação neurolinguística, eles falam muito sobre isso, mas eu não sou assim, né? Quem identificar que tem alguma coisa, por favor, faça o mesmo movimento de buscar entender melhor sobre isso, porque isso atrapalha demais. Isso atrapalha demais o nosso desenvolvimento.
Vi uma live do Márcio Lima que falava sobre isso. Minha vida inteira eu ouvi isso. Eu recebi isso da minha mãe e hoje me libertei. E ela me disse que eu sou egoísta. Eu tava lendo uma matéria que dizia que a nossa geração, assim, acho que pessoa mais ou menos da minha idade, estão se afastando, criando um afastamento, claro, que não abandono, né? Mas um certo afastamento dos pais, justamente por causa disso, né? Por causa dessa cobrança excessiva. Enfim, tem muita coisa aí envolvendo relação entre familiares, principalmente pais, né? Cabelo bagunçado fica show, né? Nossos pais plantam muitas coisas na gente, temos que nos libertar, não é por mal, às vezes é tentando fazer melhor sem saber. Claro, eles foram criados desse jeito, entendeu? Que eles também já receberam isso dos pais deles, dos nossos avós. Então, são coisas que vêm passando e que hoje a gente consegue ter mais acesso à informação, porque talvez há um tempo atrás, antes da internet, antes das redes sociais, as pessoas não tinham consciência disso, porque não tinha profissionais falando sobre isso de uma forma que pudesse chegar num monte de gente. Talvez só quem fosse, né, quem pagasse por uma terapia, só quem pagasse por ter um acompanhamento com o profissional, que podia trabalhar isso. Hoje a gente tem acesso a esse tipo de informação de uma forma muito mais facilitada, que os nossos pais não tiveram. Os nossos pais nem sabiam, de repente, que era assim, entendeu? Eles foram repetindo também aquilo que receberam. Só que hoje a gente tem condições de buscar por informação, de trabalhar isso na gente mesmo, porque isso vai afetar diretamente o nosso resultado, principalmente quando a gente decide trabalhar para a gente mesmo, que não tem ninguém nos passando orientação por trás. Então, a minha relação com meus pais é bem distante, mas entendi. Os amo, mas não fico esperando o mesmo retorno. Exatamente, o excesso de informação nos torna seres melhores nesse sentido. O acesso, né? Eu li o excesso. O acesso à informação. Minha crença é sobre dinheiro. Se querer mais é ir contra os desígnios de Deus. Estou no autoconhecimento para melhorar isso. Nossa, de dinheiro, como tem crença limitante de dinheiro, né? Tem crença, porque vem aquela função de o rico, para enriquecer precisa estar fazendo algo errado, que todo rico é ladrão, que todo rico é desonesto, que o rico não entra no céu, que o amor amor ao dinheiro não vai te levar pro céu, né, pro paraíso. E as pessoas confundem amor ao dinheiro com prosperidade, por exemplo, né? Que louco isso, porque a mesma Bíblia que condena o amor ao dinheiro, ela te promete prosperidade, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Amor ao dinheiro é quando tu faz qualquer coisa pelo dinheiro. Então tu não tem princípios. E aí tu sai sacaneando todo mundo e fazendo o que for preciso para ter dinheiro. E aí vai para onde? Para mentira, para enganação, para manipulação, para passar a perna nos outros, até machucar, sequestrar, assassinar. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de prosperidade. E a própria Bíblia, que condena o amor ao dinheiro, ela nos promete prosperidade. E não prosperidade no sentido enfim, não vou entrar tanto nesse quesito porque o nosso papo não é esse. Mas que a gente merece, a gente tem direito a viver uma vida próspera. Então, que louco, né? Que a gente tem crenças de que se ter muito dinheiro eu vou estar me afastando de Deus. Olha que confusão isso que se criou, né? Que se criou em relação a dinheiro, uma coisa tão banal. Porque o dinheiro, ele é banal. O dinheiro, ele nem é tudo isso que a gente, né, tem que amar o dinheiro, mas ele também não é uma coisa que a gente tenha que desprezar. Nem amor, nem ódio.
a gente não tem que idolatrar o dinheiro e a gente não tem que desprezar o dinheiro. O dinheiro é parte do nosso dia a dia como comida. Inclusive, para ter comida tem que ter dinheiro. Antes de virar comida, aquilo tem que passar na forma de dinheiro pelas nossas mãos. Então é muito louco essas crenças, né? Mas assim, crenças de... A gente identifica mais fácil crenças sobre dinheiro, mas a gente... Se confunde ambição com ganância. Cresci vendo o vendedor como uma pessoa desagradável. E, olha aí, ó, não é só dinheiro, né? Então, assim, ó, eu tenho uma crença de que todo vendedor, ele tá me enrolando. Eu já corro de vendedor porque eu sei que eu tenho crença de que o vendedor, ele é a pessoa que vai me enrolar e eu vou acabar comprando alguma coisa que eu não preciso, eu vou acabar comprando alguma coisa que não vai ser bom, que não, né? Que tipo, não vai ser tudo aquilo, e não sei o que. Eu crio um monte de crença sobre vendas. Ou quando que eu vou querer me colocar no lugar de um vendedor se eu penso tudo isso de um vendedor? São crenças. Crenças que eu assumo como uma verdade absoluta e que aquilo, né? Que, ó, tipo, era isso. As duas frases dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas eu aceito aquilo ali, aquela informação, ela chega no meu cérebro como sendo... Cérebro, é assim, né? Como sendo uma verdade absoluta, que, tipo, é incontestável. Todo vendedor é falastrão. Todo vendedor é bom de lábia. Aí, quando vê eu sair da conversa... Gente, vendedor falastrão é amador. Que louco isso, né? Todo mundo ama comprar. Todo mundo ama comprar. Tu já conseguiu passar um ano sem comprar alguma coisa? Não, porque a gente precisa comer. Comer precisa ir no mercado comprar. Mas a venda do mercado é uma venda sem vender, né? É uma necessidade que a gente tem. Só que todo produto que a gente compra é uma necessidade que a gente tem. Eu só compro uma coisa porque eu tenho necessidade. Eu compro roupa porque é uma necessidade. Ou é uma necessidade de me agasalhar, ou é uma necessidade de fazer parte, né, de um contexto, de me representar ali. Eu compro tudo que eu compro. As peças que a gente vende, as pessoas compram porque tem uma necessidade. Então, quando eu tenho essa crença sobre o vendedor ser essa pessoa que só enrola os outros, de onde que eu vou tirar motivação para ser vendedora também? Porque eu não quero isso para mim, eu não quero ser essa pessoa. E outra coisa muito, muito importante é essa função de servir aos outros, né? Que nem a gente estava falando no começo. Ah, não, eu tenho a necessidade de agradar todo mundo, porque se eu disser não, ou se eu fizer do meu jeito, que não é o que as pessoas estão achando que é o que eu tenho que fazer, eu não vou ser amada. Então, não, eu vou fazer o que os outros querem que eu faça, porque eu tenho que ser amada. Eu não posso perder o amor das pessoas que são importantes para mim, porque lá na infância eu só recebia atenção quando eu servia aos outros. E a gente vai construindo essa verdade absoluta dentro da mente da gente de uma forma inconsciente. E obviamente que isso reflete no negócio que eu estou construindo. Porque como é que eu construo um negócio onde eu penso que eu não posso desagradar ninguém? Aí entra naquela função de... Eu não vou fazer o negócio do meu jeito porque eu vou fazer do jeito que meu marido acha que tem que ser. Vou fazer do jeito que... sei lá, meus irmãos acham que tem que ser, eu vou fazer do jeito que, sei lá, as outras pessoas acham que tem que ser. Por quê? Porque eu não posso desagradar essas pessoas, eu vou perder o amor delas. Gente, não é assim, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como, quando a gente tem clareza, como que a gente consegue trabalhar isso na gente. Outra coisa também sobre... Acredito nessa teoria, dinheiro fácil é pecado, dinheiro suado é prosperidade. Olha aí que loucura, né?
Fui cuidadora dos meus amados pais. Estou agora. Dinheiro é necessário. Dinheiro é ferramenta. Mas é engraçado que, assim, racionalmente a gente sabe disso, né? Racionalmente a gente sabe disso. Porém, inconscientemente, qual é a mensagem que realmente a gente está vivendo, né? A gente está colocando em ação nas nossas práticas. Olha, cresci escutando meu pai falar que ser funcionária pública é garantia para o resto da vida. Agora, trabalhando por conta, tenho medo de não dar certo. Quando vendo que estou cheio de encomenda, entro em pânico. E essa crença também sobre... essa crença sobre dinheiro, né? Tipo, que assim, quando eu tô cheia de encomendas, eu paro o meu negócio. Eu paro de divulgar, eu paro de falar, porque aí eu justifico isso dizendo que não, eu tô cheia de encomendas. Sabe o que é isso? A gente tem um termostato para o dinheiro que vai muito de acordo com a nossa crença limitante. Então, se eu acho que o que eu mereço é no máximo isso aqui, quando eu alcanço isso, inconscientemente eu começo a me sabotar para diminuir, porque eu não mereço mais do que isso. É crença de merecimento. Então, eu começo a me sabotar para diminuir esse termostato, porque Deus o livre se eu passar isso aqui. Né? E as crenças fazem isso com a gente. Aí a gente começa a se sabotar, a gente começa a parar o nosso processo, a gente começa a inventar, não, porque isso é inconsciente, né? É uma autossabotagem inconsciente que a gente faz. A gente começa a justificar de várias formas que... eu não tô postando, eu não tô divulgando porque eu tô cheia de encomenda. Eu não tô fazendo isso porque outras coisas que aconteceram. Então, assim, a gente tem vida pessoal e vida profissional. A minha vida profissional, ela não pode parar por qualquer coisa que aconteça na minha vida pessoal. Porque eu preciso ter um equilíbrio. A minha vida profissional, ela sustenta a minha vida pessoal. Então, não é qualquer coisa na minha vida pessoal que pode parar a minha vida profissional. Claro que vão ter algumas coisas que, obviamente, vão impactar e vão parar ali por um tempo. Mas não qualquer coisa, gurias. Às vezes a gente tem problema na vida pessoal que a gente tem que respirar fundo e seguir trabalhando com aquele problema na cabeça mesmo, resolvendo aquilo. Por quê? Porque a minha vida profissional, ela é tão importante quanto. Ela sustenta a minha vida pessoal. Não é assim? O que é vida pessoal? É eu ter um tempo com a minha família, eu fazer os passeios de lazer, eu fazer viagens, eu estar com os meus amigos. Isso aqui é vida pessoal. Mas o que sustenta isso? De onde que vem o dinheiro para a gente poder fazer isso? Não é da vida profissional? Então, eu não posso parar minha vida profissional por qualquer coisa, justificando que alguma coisa na minha vida pessoal. Porque quando a gente trabalha em casa, olha como é bonito, como é fácil. Olha como é fácil. Meus filhos, meu trabalho doméstico. Como é fácil justificar que eu não tô fazendo alguma coisa da minha vida profissional usando essas questões da vida pessoal. Só que a minha vida pessoal não pode parar a minha vida profissional, porque a minha vida pessoal é sustentada pela minha vida profissional. Não, Carla, quem me sustenta é o meu marido. Tranquilo, tudo bem, que maravilha. Só que, por que tu começou esse trabalho? Provavelmente tu tem algum objetivo ali para aquela renda que tu pode fazer com o teu trabalho. Então, tu tem que prestar atenção no que tá te fazendo acreditar naquilo, sabe? O que tá te fazendo acreditar nisso? Ai, meu Deus do céu, olha, eu coloquei espiões na casa de vocês ontem. Eu coloquei câmeras escondidas. Mas é porque, gente, sabe por que muitas de nós nos identificamos com isso? Porque todo mundo tem. E eu vou falar pra vocês uma que eu tenho. Até não terminei aqui, ó. Olha aqui, outra frase que é crença limitante, né? Eu não preciso mudar porque eu tô bem assim. Tipo, eu não tenho tudo que eu quero, eu não, né? Até poderia ser melhor, mas é muito esforço, tá bom assim. Aí eu começo a justificar aquilo que eu gostaria de ter, mas não tenho, porque, eu nem preciso mesmo, tá bom assim.
Não tenho a mesma sorte que os outros. Ah, eu não tenho a mesma sorte que o fulano teve. Não, o fulano teve sorte porque, cara, vai saber quanto de esforço, né? Precisou aquela sorte. Ela tá vindo um raio de luz bem no meio da minha... Vou virar mais assim, ó. Assim. Eu nunca vou chegar nesse nível. Ou seja, antes mesmo de viver o processo, de passar pelo processo, eu fico pensando que eu não vou chegar lá mesmo. Se eu já parto do princípio que eu não vou chegar, qual é o esforço que eu vou fazer para aquilo acontecer? Não sou capaz. Sim, não sou capaz. É uma crença limitante. Eu não tenho tempo ou dinheiro para alguma coisa. Nossa, essa... Não, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Não, não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro até, assim, tipo, dinheiro é uma questão... Realmente, a gente precisa, por exemplo, né? Sei lá, quanta gente quis entrar no curso da formação lá de consultoria e não tinha dinheiro. E beleza, né? Não tem como, não vai se, né, sair roubando. Não tem dinheiro, espera a próxima. Mas às vezes a pessoa quer fazer uma coisa e diz que não tem tempo para aquilo. E não ter tempo é uma questão de prioridade, mas a gente usa isso para ir justificando coisas que a gente não vai fazendo, né? Não quero desagradar outra pessoa. Então, como é que a gente inicia o processo? Isso não é para mim. Exatamente, isso não é para mim também. Não, isso aí não é para mim. Tá bom assim. O importante é ser feliz. Mas aí também não é feliz. Porque, gente, é assim, ó, não precisa ter dinheiro para ser feliz. Não precisa. Claro que não precisa. Não são coisas que estão diretamente relacionadas. Mas tem muita coisa que o dinheiro proporciona que muda ali um pouco a questão. Porque quem é feliz endividado, por exemplo, com a cabeça sempre preocupada com as dívidas, ou faltando as coisas, né? Ou querendo, sei lá, os filhos querendo alguma coisa e a gente nunca tem condições de dar. Então, assim, a gente vai ter os momentos, obviamente, de felicidade, assim, de alegria, de comunhão com outras pessoas que a gente ama, mas internamente sempre vai ter aquela questão, sempre vai ter aquela preocupação, e isso vai nos tirando um pouco do sossego, né? Então, assim, aquela felicidade, ela acaba sendo mais momentânea. Então, sim, no momento que a gente tem essa tranquilidade financeira, a felicidade, ela acaba, né, permanecendo mais tempo, assim, enfim. Estou velha demais para começar. Hoje em dia já não dá mais para pensar nisso. Não, hoje em dia, uma mulher de 60 anos, hoje em dia, antigamente era os 40, né? Olha quanto tempo ainda tem. Nem... Então, ó, eu vou falar de uma crença que eu tenho, né? Que eu disse que ia falar. Eu tenho uma crença que tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Eu tenho essa crença. Tem que trabalhar duro para ter dinheiro. E assim, eu identifiquei essa crença há bem pouco tempo, questão de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que eu identifiquei que eu tinha essa crença. E desde então eu venho trabalhando nisso. Porque hoje em dia, eu tô fazendo isso aqui, faz parte do meu trabalho, fazer as lives nesse perfil, né? Por quê? Porque eu tenho cursos à venda, eu vendo meu conhecimento. Para vender meu conhecimento, eu preciso mostrar para as pessoas a forma que eu penso, a forma como eu aplico meus conhecimentos no meu negócio. Eu preciso compartilhar isso. É gostoso de fazer isso. Não é trabalho duro, entendeu? Lá na Cultivar a mesma coisa, é gostoso estar lá. Eu não preciso trabalhar na Cultivar 12, 14 horas por dia. Meu trabalho na Cultivar acontece no turno da tarde. Então, assim, eu vim trabalhando isso em mim. Só que eu identifiquei isso porque eu tive picos de estresse, picos enfim, eu dei uma travada legal. 1 ano e meio atrás, mais ou menos.
Nem chega a isso. Um ano atrás, mais ou menos. Por quê? Porque no momento em que eu delegava alguma tarefa para outra pessoa e aquilo me diminuía a carga de trabalho, eu ia lá e inventava mais um monte de coisa para tapar aquele buraco. Como assim? Eu preciso estar sempre trabalhando. Entende a crença que eu tinha? Eu preciso estar sempre trabalhando, porque o dinheiro só vem com trabalho duro. Como é que eu vou... como é que eu vou ganhar dinheiro se eu trabalhar menos? Só que quando a gente está construindo um negócio, no início ele exige de fato muito da gente. Com o tempo, conforme tu vai delegando tarefa para outras pessoas, o teu negócio vai crescendo, tu vai formando uma equipe que está empenhada, que está engajada também, tu vai treinando essas pessoas, tu vai mostrando como é que tu quer. E aí o que acontece? Tipo, o trabalho vai acontecendo não mais dependendo 100% da tua mão de obra, né? Da tua execução de tarefas. Só que eu vinha, tipo, 7 anos de ateliê que nada acontecia se eu não tivesse botando minha mão em tudo, entende? E para mim foi muito difícil. E graças a Deus, essa crença de trabalhar duro para ter dinheiro, ela me fez crescer o meu negócio. Então, por muito tempo, essa crença me salvou, vamos dizer assim, né? Porque eu trabalhei duro pelo meu ateliê. Eu baixei a cabeça, que nem eu digo, e eu trabalhei e não me importava, sabe? Se eu tinha que abrir mão de vida social pelo tempo que fosse, se eu tinha que... Não me importava, eu baixei a cabeça e eu digo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E fui. Só que chegou um momento que eu não precisava mais disso, mas eu continuava nesse mesmo ritmo porque a minha crença era de que eu precisava trabalhar duro para ter dinheiro. E essa crença veio da infância. Essa crença foi alguém que implantou essa crença em mim. Não foi eu que construí essa crença sozinha, ela já veio, né? Já me programaram dessa forma. Então hoje... Principalmente nesse último ano, eu tenho trabalhado muito essa crença. Crença influencia na nossa autoestima completamente. Completamente. Crianças que... Gente, não sei, tem que avaliar muito a nossa infância. Porque às vezes a gente, na tentativa de nos educar, nos podaram demais. Né? Então, assim... A gente não podia nada, né? Isso não é pra ti, tu não pode fazer isso, te coloca no teu lugar, coisas que vão, né? Então tem que ver, tem que analisar muito isso. E eu recomendo de verdade que, se for uma coisa muito pesada, assim, que procurem uma terapia para um psicólogo ajudar vocês com isso, né? Não tentem fazer esse caminho sozinha. Minha mãe é assim, trabalha muito, até hoje com 80 anos. E é uma crença que eu venho trabalhando ela em mim. Porque graças a Deus, gurias, meu negócio deu certo. Os dois, né? Na venda de cursos, eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, claro que eu sou ali a pessoa que vou tomando decisões e tudo, mas já não sou eu que faço tudo mais. Então eu tenho pessoas que estão me ajudando aqui, porque antigamente, quando eu comecei a vender curso, era eu que vendia, era eu que atendia, era eu que... E era lá pelos grupos do Facebook, então eu adicionava aluna por aluna, então era tudo muito eu sozinha. Aquilo começou a crescer, e aí eu comecei a precisar de ajuda, e foi muito estressante, porque até acertar as pessoas e tudo isso, né? Mas o negócio em si, ele depende, claro, muito de mim, porque eu sou a cara do negócio. Mas eu não preciso, eu não preciso mais trabalhar 24 horas por dia, né? 20 horas por dia, dormir 4. Não preciso mais disso. Essa crença me ajudou, principalmente também lá na questão quando eu, né, tava me preparando para me separar. Porque eu fiquei 1 ano, mais ou menos, me preparando para me separar. Então, gente, eu trabalhava muito, né? Fiquei 8 meses conciliando, claro, com ateliê e trabalhando.
E claro, essa crença me ajudou. Porém, tipo, aí tá, o negócio deu certo, graças a Deus, a crença me ajudou até ali. Só que daqui pra frente, e aí eu entrei num pico de estresse, mais ou menos um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. Um pico de estresse, porque eu delegava uma coisa pra alguém, isso começava a andar independente de mim, e o que eu fazia? Eu preciso. Peraí, tá sobrando tempo aqui. O que eu tenho que encaixar alguma coisa aqui. Onde é que já se viu eu ganhar dinheiro sem me matar de trabalhar? E é uma crença que eu venho trabalhando. Eu venho, né, tentando. Mas graças a Deus que, tipo, quando a gente traz luz pra isso, eu sempre digo assim, a gente só consegue mudar alguma coisa depois que a gente toma consciência. Então, quando a gente para tentar se conhecer um pouquinho e perceber de onde vem aquilo, é que a gente começa a ter a capacidade de trabalhar aquilo, de mudar isso. A constelação familiar é muito boa para essas crenças, principalmente. A gente começa a entender um pouquinho mais essa dinâmica. Lembro do teu estresse, tu até ficou doente com isso. Fiquei doente mesmo, gurias. Foi onde a minha imunidade baixou, aí tive Covid, e aí foi uma coisa atrás da outra. E era por causa disso. Quando eu comecei a me dar por conta, eu digo, cara, eu tô num nível. Eu pensava assim, eu comecei a identificar pensando assim, ó. Não, mas peraí. Gente, eu tô ganhando dinheiro de um jeito que eu nunca ganhei na minha vida. Porque meus empregos anteriores eram padaria, supermercado, lojinha de conveniência de posto de gasolina. Era sempre alguma coisa assim, né? Então, trabalhava pra caramba e ganhava super pouco. Então, depois que, tipo, no meu ateliê mesmo, assim, antes mesmo de vender curso, tô falando de venda de produto. Cara, a Cultivar, vender 13 mil num mês, cara, eu nunca ganhei isso. Claro, 13 mil é faturamento, né? Paga todos os custos, mas aquilo que sobra, nunca ganhei isso trabalhando nem. Não, acho que nem na telefonia. Na telefonia foi assim, o melhor salário que eu já tive na vida e eu ganhava tipo uns 3 mil por mês. Tinha mais os benefícios, então era empregão, sabe? E eu pensava, cara, não, eu tô desequilibrada. Isso tá em desequilíbrio. Eu comecei a pensar isso. Tá tudo verde, né? Estou em desequilíbrio, está desequilibrado e tal. E foi quando eu comecei a identificar. E aqui, ó, identificar as crenças. Como é que a gente inicia esse processo de tentar amenizar, né? Ó, reconheci a crença de não merecimento. Minha mãe dizia que eu não merecia, que ia dar para minha prima. E o motivo era para ensinar a zelar das coisas. Olha a criação, dou risada, mas é difícil ainda. E isso vem, né? Isso fica registrado no cérebro da gente, principalmente quando vem de uma figura como pai e mãe, né? Que são autoridades máximas na vida de uma criança. Então, o que o pai e a mãe falam, gente, aquilo enraiza como uma verdade absoluta. Até a gente entender depois, né, que aquilo não era exatamente aquilo. Mas pra gente aquilo fica, assim, fixado como uma verdade absoluta, inquestionável. Então, a gente precisa identificar a crença, descobrir a origem da crença, então aqui a gente acaba, né, descobrindo a origem, aceitar que as crenças existem e a necessidade de mudança. Então, assim, ó, às vezes a gente aí vem para aquela autoavaliação que a gente já falou no outro dia, né? Essa crença ela existe, né? Tem essa origem. Não é culpa minha que isso esteja em mim, porque eu fui programada dessa forma. E preciso mudar, né? Trocar crenças limitantes por crenças fortalecedoras. A PNL diz que a gente não exclui uma crença. Não é possível excluir essa crença que a gente tem de qualquer coisa. O processo que a gente precisa fazer é construir uma nova crença, uma crença fortalecedora, e alimentar essa crença fortalecedora até que ela se torne maior do que a crença limitante.
Então, eu não sou capaz. É a gente começar um movimento consciente de construir uma crença de que eu sou capaz. E essa crença aqui limitante, ela vai tentar nos sabotar no processo. Não vai ser só pela consciência. Eu tenho consciência disso aqui? Então agora que eu sei... Não. Vai exigir um tempo de empenho consciente, de realmente dedicação. Porque eu não... Gente, eu acabei de dizer para vocês que eu identifiquei uma crença forte em mim há mais de um ano, coisa que eu trabalho nisso até hoje. A gente não vai conseguir substituir uma crença do dia para a noite, mas a gente tem que criar uma nova crença fortalecedora, né? Oposta, e alimentar essa crença fortalecedora de forma consciente. Então, começar a questionar. Eu não posso, mas por que eu não posso? De onde vem isso? Quando que isso começou, né? Quando que isso começou? Minha vida toda. Minha mãe acha que passar com psicólogo é frescura. Pois é. Então, assim, de onde vem essa crença? Né? De repente, às vezes, tu consegue identificar de onde ela vem, às vezes tu nem consegue identificar porque é uma coisa tão... que parece que já nasceu com a gente aquilo, né? Parece que já... Mas, assim, constrói uma crença nova e alimenta essa crença nova. Eu não posso. Mas por que eu não posso? Quem foi que disse que eu não posso? Qual é as habilidades que me faltam? Ou quais são as competências que eu não tenho? Ou o que me falta? Por que eu não posso? Começar a questionar, entendeu? Todo mundo faz vídeo, mas eu não posso. Eu não consigo. Por quê? De onde vem isso? Porque tu tem o teu corpo, tu tem um celular, tem acesso à internet, é o que tu precisa para começar a fazer vídeo. Assim, basicamente olhando, né, os cenários. Mas tem que tentar começar a identificar. Eu construí um negócio. Eu preciso vender meu produto. Por que eu não posso? Eu tenho medo de falar com as pessoas. De onde vem esse medo? A gente tem que fazer isso de forma consciente agora que somos adultas, né? De onde vem isso? Como eu mudo isso? Qual é a crença que eu preciso eu mesmo implantar em mim e fortalecer essa crença nova para substituir aquela antiga? E é um trabalho, guria. É um trabalho, gurias, que eles aprenderam assim, Fê. Sim, eles aprenderam assim, coitados dos nossos pais. Eles têm também uma série de crenças que receberam, né? Ai, gente. Que importante esse ensinamento, Carla. Isso demonstra seu altruísmo, olha que legal. Seu cuidado com as suas seguidoras. É muito importante aproveitarmos esse conteúdo e aplicarmos na nossa vida. Muito obrigada pelo carinho, Aline. A minha sempre falava que mulher tem que ser independente financeiramente. Sempre via ela trabalhando para ter seu dinheiro. E quando penso em desistir do ateliê, eu penso nisso. E ela sempre falou. Pois é, sabe qual é a outra crença que eu tenho em mim? Assim, ó. Eu fui criada com essa ideia de que a mulher... a minha mãe, meu pai nos largou. Tipo, meu pai tinha vício em jogo, meu pai biológico ele era viciado em jogo, perdeu tudo na vida dele em mesa de jogo, e ele nos largou, eu era um bebê, entendeu? Eu só tenho lembrança do meu pai de fotografia, não tenho lembrança de momento presente mesmo. Então, a minha mãe já teve que se virar ali sozinha, né? Naquela situação toda e tal. E também, sempre batalhando de muito para pagar as contas. Olha de onde vem a minha crença, né? De que tem que trabalhar muito, duro, enfim, tem que ser difícil, tem que ser sacrificante, tem que ser... Já vem de lá, porque ela sempre dizia, quem não trabalha duro não tem as coisas. Outra coisa que a minha mãe dizia era que se a gente não comprasse parcelado, a gente nunca ia ter nada. Não, porque se a gente não faz assim, a gente nunca consegue comprar nada.
Isso é uma coisa que eu fui mudando também depois que eu tinha condições de comprar as coisas à vista, que eu não precisava daquele parcelado, mesmo que eu precisasse esperar mais um tempo para comprar, mas eu ia gastar menos se eu pudesse esperar, se não fosse uma coisa de tanta necessidade assim, né? Então, crenças que vêm da nossa criação. E inconscientemente, minha mãe não tinha consciência que estava fazendo isso. E outra coisa é que a minha mãe não me criou para ser dona de casa. Apesar de ela saber fazer tudo muito bem, ela nunca me ensinou nada de coisa de casa. Porque eu acho que ela tinha sempre tanta preocupação na cabeça que ela não me ensinou. E aí eu criei uma crença depois de adulta, porque eu não sabia fazer as coisas direito, de que eu não nasci para ser dona de casa, por exemplo. E, gente, isso foi uma coisa que me atrapalhou tanto. Hoje, né, de um tempo pra cá, que eu fazia as coisas muito por obrigação. Assim, ó, eu cuidava da minha casa, eu fazia minhas coisas por pura obrigação. Eu não tinha prazer nenhum nas coisas. E depois, quando eu comecei a identificar isso, eu digo, cara, eu preciso ressignificar isso de uma maneira consciente. Eu preciso, né, trabalhar isso, ressignificar isso, porque, tipo, as coisas não... Porque aquilo era uma verdade absoluta pra mim, entende? De uma crença que vinha. Então, eu fui aprender a fazer as coisas... Porque, assim, a mãe, ela sabe fazer muita coisa, muito bem, mas ela não tem muita paciência pra ensinar. Se ela estiver vendo essa live aqui, mãe, eu amo tudo que tu faz, mas não teve muita paciência pra ensinar. Então, as coisas que eu precisei aprender de cozinhar, de fazer bolo, de não sei o quê, tipo, eu tive que fazer curso no Senac para aprender a fazer bolo. Porque, tipo, a mãe sempre dizia, eu não tenho receita, eu faço de olho, eu não sei ensinar. Mas eu entendo que isso vinha de ela estar sempre com a cabeça muito cheia de preocupação, entende? Então, acabava que elas, apesar de saber fazer as coisas muito bem, talvez ela achasse que parar para ensinar, olha aí também uma crença que de repente tá nela, eu já não sei, de que parar para ensinar era perder tempo, de tanta coisa que ela tinha sempre para fazer, entende? Mas olha aí que louco, aí eu cresci e virei uma mulher adulta que achava que eu não tinha nascido para ser dona de casa. E aí, de repente eu me vi comprando a minha própria casa, né, construindo um lugar para mim, e eu venho construindo, ressignificando isso há um tempo já. Tem tempo que eu venho ressignificando isso. Que não é porque eu tenho um negócio bem sucedido, que não é porque eu sou uma mulher que fui pro empreendedorismo e que eu sou empoderada, que eu tenho meu próprio dinheiro, que eu não posso também ser uma boa dona de casa. Que eu também posso cuidar da minha casa com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, né, de me preocupar com os detalhes da casa. Porque parece que a mulher empoderada, ela não pode cuidar da casa. É umas crenças, né? Certamente, mas ela fez uma filha forte, viu? Já eu aprendi a fazer tudo. Futuramente não arrumar um marido que desce em mim com as panelas. Eu com 9 anos de idade, minha mãe colocava eu para fazer as tarefas da casa. Minha mãe era sempre muito medrosa e submissa, isso me fez ser ao contrário. Acho que no subconsciente eu criei uma defesa de não ser igual a ela. Então são coisas que a gente vai... Então assim, ó, eu preciso, né? Hoje eu já melhorei muito em relação a isso, mas eu ainda preciso trabalhar essa crença de que tem que trabalhar duro e que tem que, sabe? O duro assim, que tem que ir ao extremo, que tem que se sacrificar para ganhar dinheiro, porque senão o dinheiro não vem. E não é assim. Né? A gente tem que trabalhar de maneira inteligente, principalmente quando a gente tem o próprio negócio e principalmente quando esse negócio começa a crescer e ter colaboradores, então a gente começa a conseguir delegar isso e a gente não precisa mais dar conta de tudo sozinho. Então eu tenho trabalhado muito isso porque talvez isso tenha me impedido de crescer até antes, de repente, porque eu achava que eu que tinha que fazer tudo, porque onde é que já se viu ganhar dinheiro sem trabalhar duro? Então, claro que eu vou trabalhar muito ainda, porque o dono do negócio tem que estar a parte de tudo, mas eu não preciso trabalhar chegar ao ponto de acontecer o que aconteceu comigo no ano passado, né?
do excesso, do pico de estresse. Eu posso ter um equilíbrio de vida. Eu posso construir isso. Isso não é errado. E essa crença de que eu não era uma boa dona de casa, que eu não tinha nascido para ser dona de casa. Hoje eu trabalho isso em mim também, né? Eu gosto disso, eu gosto de... Não tenho tanto tempo, mas gosto. E aí, então, eu preciso equilibrar, né? Tirar um pouquinho de tempo aqui do trabalho tão duro e trazer um pouquinho para cá. E aí a gente vai construindo esse equilíbrio. Não precisamos ser uma bruaca. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra na vida, mas é prazeroso saber fazer tudo, até mesmo para saber delegar. Com certeza. E assim, o que eu tô falando para vocês do trabalho duro não é que eu não vou trabalhar ou que eu vou trabalhar pouco ou que eu vou ser que eu vou largar de mão. Não é nada disso, sabe? Mas é aquele trabalho duro de só achar que eu mereço aquele dinheiro se eu estiver me sacrificando por ele. É diferente de tu ter um negócio que tu tá gerenciando ele de uma forma inteligente, que tu tá sabendo delegar aquelas tarefas e construir aquilo ali. É diferente porque eu já senti isso na pele, né? Então, assim, a crença, ela me fazia acreditar que eu só merecia o dinheiro se eu trabalhasse muito duro por ele. Então, eu tava sempre no máximo da minha capacidade, sempre me ocupando no máximo da minha capacidade, para justificar que eu merecia aquilo que estava acontecendo. Olha que louco, que a gente às vezes entra numa paranoia, gurias. Então, as crenças, elas podem ser hereditárias, né? Crenças adquiridas na infância, com a própria família, sendo que essas têm um maior poder contaminador. Então, sim, as crenças mais enraizadas, elas são as hereditárias, mas elas também podem ser crenças pessoais de ouvir muita crítica, né? Se tu tá num ambiente onde as pessoas elas têm muita facilidade em criticar, e às vezes nem da infância, aí pode ser adolescência, fase adulta, mas tu tá num ambiente onde tu escuta muita crítica, tu começa a acreditar que tipo, tu não é capaz. Porque tudo que tu vai fazer tá errado. Tudo que tu vai fazer não é daquele jeito. Tudo que tu vai fazer não tá bom. Tudo que tu vai... O que tu começa a construir com o tempo, estando exposta a esse tipo, né, de avaliação constantemente? Que, cara, eu já não vou mais tentar, porque nada que eu faço tá bom, nada que eu faço tá certo, nada que eu falo, nada. E aí a gente começa a se anular. Sociais, né, que são criadas pela sociedade como cultura. E aí aqui esse tipo de crença de cultura, ela é mais relacionada ao lugar onde a gente vive, né? Então tem crenças, às vezes, que tipo, coisas que são muito normais para pessoas que são daqui do Brasil, por exemplo, em outro lugar não é, porque são crenças que têm a ver com a cultura do lugar onde a gente vive. Lógica equivocada, essa é boa. A pessoa generaliza achando que se não conseguiu uma vez, nunca vai conseguir. Então vamos supor que, né, eu quero, sei lá, eu quero botar meu produto para vender numa loja lá que eu vi, que eu acho boa, não sei o que e tal. Aí eu vou lá, né, me encho de coragem, vou lá e aí eu tenho uma negativa daquele lugar. Aí eu crio uma crença de lógica equivocada achando que se eu não conseguir naquele lugar, eu não vou conseguir em lugar nenhum. Que se aquela pessoa não quis, nenhuma outra vai querer. Se aquilo não deu certo daquele jeito, nunca mais vai dar. Aí a gente constrói uma crença baseada numa experiência que é única, que não generaliza, mas a gente acaba generalizando. Então a gente pega uma situação específica e transforma aquilo numa verdade absoluta. Aí tem as desculpas, né? Diz que odeia, diz que não gosta, diz que não quer, quando na verdade tem vergonha. Né? Sei lá, tem um casamento pra ir. Eu não gosto dessas junção, dessas
comemoração, né? Para que fazer festas? Quando na verdade eu tenho vergonha de ir naquele lugar, né? Quando eu acho que aquilo não é. Então eu começo a dizer, justificar com uma coisa que não é verdade para esconder a verdade mesmo por trás. E o medo, né? Não faz por medo de não ter o retorno esperado. Então, tipo, às vezes a gente quer fazer uma coisa e não faz porque a gente tem medo, né? E isso é muito, muito profundo, assim. E claro, a gente está conversando aqui e, assim, nem tem como abordar tudo que existe em relação a crenças limitantes, assim, mas acho que dá para ter uma ideia de que elas existem, de que elas podem nos atrapalhar, de que elas podem ser mudadas, mas que exige dedicação, que não vai ser, a gente não vai mudar uma crença só por uma afirmação positiva. Não, a partir de agora eu vou começar a dizer que eu não tenho mais medo. Nossa, eu não tenho mais medo, eu sou corajosa. Mas aí chega na hora de fazer, nunca faz, mas eu continuo dizendo, não tem mais, não é com uma afirmação que a gente vai mudar isso. É com um trabalho interno dedicado mesmo, a gente precisa se dedicar. Ó, eu estou nessa fase com medo de ampliar o meu negócio. E tipo, não é fácil ampliar o negócio. Exige que a gente tome muita decisão. Tem várias decisões, né? E vários testes, principalmente, quando envolve contratação, né? Quando envolve... Assim, ó, gurias, eu tô neste momento com o meu negócio. Então, a minha cabeça tá fritando num monte de coisa. Eu começo a ter que fazer um controle muito diferente. Então, esse próprio sair da zona de conforto, né? Mas eu fazia isso eu fiz 8 anos, eu administrei meu ateliê por tantos anos, trabalhando sozinha, com resultado legal, meu ateliê me sustentava, e de repente eu tô indo por uma fase onde eu tô ampliando meu negócio. E aí tem o quê? Uma administração completamente diferente, porque eu não tô mais administrando um negócio onde tudo passa pelas minhas mãos. Eu tenho uma equipe. Eu começo a ter entrada e saída de nota fiscal, eu começo a pagar imposto, eu começo a ter que, sabe, ter que alimentar planilhas de qual foi o produto que eu vendi, quanto de lucro que esse produto me deu, aí para depois no final do mês conseguir fazer uma média de qual produto. Eu começo a ter que controlar o meu negócio de um jeito muito mais próximo, né? Ter mais indicadores. E óbvio que isso, gente, isso me deixa às vezes pensando assim, ó, cara, onde é que eu tô me metendo? Eu penso isso. Onde é que eu estou me metendo? Aí outro dia eu tava com um consultor financeiro e eu disse, terminei a live aqui, acho que foi num dia que teve live, eu não tinha ou terça ou quinta. E eu disse assim, olha, eu vou ficar fechada aqui, terminei a live e eu vou ficar fechada só fazendo o que ele tá pedindo. Porque às vezes a gente fica com medo e a gente diz, depois eu vejo isso. Eu vejo isso mais ou menos, eu não me aprofundo mesmo, sabe? E eu disse, não, eu vou fechar aqui, fiquei no quarto, vou fechar a porta, eu vou ficar aqui, eu vou fazer agora tudo que ele tá pedindo. Eu não sabia, teve um monte de coisa que ele me perguntou que eu não sabia responder. E eu disse pra ele, olha, deixa eu ser bem sincera contigo. A situação é essa, a gente acaba tendo que expor, né? Todas as nossas vulnerabilidades, todas as nossas dificuldades, para que aquela pessoa, inclusive, consiga nos ajudar. Porque às vezes a gente quer a ajuda do outro, mas a gente não expõe de verdade sabe, o que tá rolando mesmo por trás. Às vezes a gente quer ajuda para vender, mas a gente não expõe exatamente o que tá acontecendo por trás. Então, e aí eu me permiti isso, né? Eu me permiti abrir para ele todas as vulnerabilidades da gestão mesmo do negócio. Por quê? Que nem eu digo assim, ó, eu sabia gerenciar um negócio de uma pessoa só muito bem. Eu soube gerenciar o negócio muito bem a ponto de ter me trazido até aqui. Então, essa parte da jornada eu dominava. Eu sabia gerenciar o meu negócio muito bem, cuidar dos meus números, estabelecer a minha própria rotina, né? Cuidar da minha produção. Eu fiz isso muito bem. Só que agora é diferente.
gerenciar um negócio onde tu não trabalha mais sozinha. Onde tu precisa dar conta de cada real que movimentou, mas dar conta mesmo. Porque antes eu tinha um fluxo de caixa onde eu dava conta para mim mesmo. Agora eu tenho que dar conta pro contador, eu tenho que dar conta pra Receita Federal. Já identifiquei outra crença que tu tens. Se está dando certo, por que mudar? Será que eu tenho essa crença? Porque, cara, bom, eu vou analisar isso, né? Mas essa crença de se está dando certo, por que mudar? Eu acho que eu não tenho, não. Eu acho que se está dando certo, sempre pode melhorar. Só que a gente começa a ter que se buscar mais. Porque se eu tivesse essa crença de se está dando certo, para que mudar? Meu Deus do céu, eu acho que eu tinha ficado quietinha com o meu ateliê. Eu não tinha. E eu não tinha crescido meus cursos. Eu não tinha. Porque tava dando certo. Meu ateliê tava dando certo antes de vender curso. E meu ateliê dá muito certo agora também. Mas eu vou analisar, né? De onde tu tirou essa percepção. Nossos pais nos passaram o que eles receberam. Exatamente. Eu acho também isso, né? Que se eu pensasse, se eu tivesse presa no de tá dando certo, por que mudar? Porque assim, ó, eu me coloco como uma aprendiz e talvez isso me atrapalhe um pouco, até como professora, de verdade. De verdade, assim, ó. Às vezes eu fico. Porque tem um monte de gente que tenta crescer em cima dessa minha característica. Tem gente que. Porque, como eu me coloco sempre como aprendiz e eu não escondo os cursos que eu faço, eu não escondo os conhecimentos que eu vou atrás, que eu busco, e compartilho com vocês aquilo que eu ainda estou aprendendo, e eu não sei tudo. Então, eu tenho essa característica muito de estar sempre buscando. E às vezes as pessoas. As pessoas se aproveitam um pouco disso, sabe? Você só entrou em conflito quando viu que estava acontecendo contigo algo fora da curva. De novo, né? O crescimento, gurias, o crescimento, ele, ele exige que a gente, ele exige uma certa vulnerabilidade, ele exige que a gente se coloque neste lugar de estar vulnerável, porque obviamente que a partir do momento que eu crescer, eu vou me deparar com algo que eu não sei, porque eu não tinha chegado. Por exemplo, tô neste nível aqui. Para chegar até aqui, eu venho crescendo, 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 e daqui a pouco eu me deparo com uma coisa que eu não sei. Porque para jogar esse jogo aqui, eu tinha conhecimento, mas para jogar esse jogo aqui, eu preciso de um novo conhecimento. Eu preciso buscar coisas novas. Você consegue conversar com o Thiago sobre as suas vulnerabilidades? Eu não consigo com meu marido porque ele julga o que estou falando. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Thiago entrou na minha vida num momento que eu já tava muito amadurecida em relação a essas. Eu já tinha feito uma busca muito interna, então quando eu passei pelo divórcio, que foi muito difícil aquela ruptura, eu fiquei 3 anos, gurias, dentro de mim, assim, né? Eu fiz uma busca muito interna, eu refleti sobre muita coisa, né? Eu comecei a estudar muito. Então, quando o Thiago chegou na minha vida, eu já estava mais amadurecida num monte de coisa. E então, hoje, assim, o Thiago me conhece como eu sou, sabe? Não tem um ponto assim que eu não consiga falar porque eu, né, eu deixei. Não é que a gente esconda, mas às vezes a gente se protege, às vezes, né? A gente protege alguma coisa em nós. E aí. Então eu não tenho esse problema assim de não. Ele sabe tanto a minha força quanto a minha fraqueza, sabe tudo. As minhas fraquezas, né? Mas nem sempre foi assim.
Depressiva durante esses 3 anos. Não diria depressiva. Esses 3 anos de autoconhecimento intenso, foi um intensivão. Eu fiquei muitas vezes muito reflexiva em relação à vida, em relação ao sentido das coisas, em relação. Tanto é que a minha transição capilar tem a ver com essa busca da reconexão comigo mesma. Eu me questionava muito. E eu tive um momento de. Até perdi o fio da meada. Mas eu tive um momento assim de que eu. Não sei se chegou a ser uma depressão, mas acho que pânico. Acho que eu tive alguma coisa com uma trava de uma crise de pânico, que foi umas 3 semanas mais intensas, assim, sabe? Mas que eu tenha identificado sozinha, não tive crise depressiva. Porque a depressão é uma doença. Eu acho que a gente não sai da depressão sozinha. Eu acho que assim, a gente precisa de uma ajuda externa, normalmente, né? Por se tratar de uma doença, enfim. Mas eu tive muitos momentos de altos e baixos. Estou tão desanimada, muitas responsabilidades nas minhas costas. Tem fases da vida que a gente acaba tendo mais responsabilidades, só que às vezes as responsabilidades não são só nossas, tá? A gente tem que aprender a dividir isso com quem compete também. Se for o caso, eu não sei o que se trata, né? Que bate-papo valioso. Ah, que bom, gurias. Até. Ah, não. Crescer dói. Ai, gurias, é assim, ó, a gente vai se transformando. Então, essas crenças que a gente tem, a gente pode ir substituindo elas. Eu tinha um termostato muito baixo para dinheiro. E eu identifiquei isso há bastante tempo atrás, assim. Eu achava que quando eu chegava num nível, eu acabava me sabotando. Isso antes. Eu passei por essa crença de termostato de dinheiro antes de entender sobre crenças. Depois que eu fui entender sobre crenças, é que eu pensei, cara, eu tinha esse termostato muito baixo para dinheiro. E eu achava assim que, por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui em Pelotas, eu trabalhava o quê? Supermercado, padaria, e era o salário, né? Não era muito bom. Aí teve um momento que eu rompi, que eu fui para Florianópolis, de Florianópolis eu fui para Curitiba. Quando chegou em Curitiba, aquela cidade gigante, porque aqui em Pelotas estava com muita dificuldade de conseguir emprego, foi lá naquela crise que teve em 2008, e aí, enfim, e eu fui. Não tinha mais o que fazer, minhas opções estavam acabando e eu peguei e fui. Cheguei lá em Curitiba, eu fui procurar emprego num supermercado. E óbvio, consegui o emprego. Trabalhei, tipo, uma semana eu trabalhei, mas assim, já nos primeiros dias, tipo, eu já estavam me olhando, assim, porque eu era super ágil, porque eu zerava o caixa, sabe? Meu caixa fechava certinho. Só que, de repente, eu me olhei e disse assim, cara, uma semana de mercado. E eu soltava, era quase meia-noite, a van do mercado que ia me levar em casa. E eu pensava assim... Eu pensei assim naquela época, né? Cara, eu não vim pra Curitiba pra continuar trabalhando no supermercado. No supermercado eu trabalhava em Pelotas. Aquilo, tipo, aí no outro dia eu fui lá e pedi as contas, assim. Mas isso era crença, entende? É o que eu sei fazer, eu vou ficar por aqui, né? Dou um jeito aqui na minha vida desse jeito mesmo, sempre vivi assim. Então, de vez em quando vem uns rompantes. Naquela época eu não tinha clareza que eu tenho hoje, obviamente, né? Mas hoje, olhando pra trás, eu consigo perceber que eu tive esse rompante de que eu fui procurar emprego no supermercado porque era meu termostato. Era aquela crença que eu tinha que, tipo, aquilo ali que era pra mim, entende? E depois, obviamente, eu fui substituindo. Depois eu não arrumei um emprego muito melhor, mas graças a Deus que eu arrumei aquele emprego, porque foi daquele emprego que eu comecei a mudar minha vida. Porque eu fui para uma assessoria de cobrança. Só que lá na assessoria de cobrança é que eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, assim, né? Eu me desafiei
Eu comecei a acreditar um pouco mais em mim. E depois que eu saí da assessoria de cobrança, e é que eu pensei, tipo, cara, que aí eu fui para as vendas, eu pensei, cara, se eu cobrava as pessoas, eu faço qualquer coisa nessa vida. E aí eu, tive aquele input de que eu podia ser uma boa vendedora também. E aí eu comecei a me permitir aprender sobre vendas. E não foi fácil. Teve um momento que eu precisei assumir aquilo e dizer, cara, eu vou ser uma boa vendedora, sabe? Porque enquanto tu não internaliza isso, tu fica nas margens, assim, sabe? Só rodeando, só andando em volta e sempre dizendo, ah, eu nunca vou entender isso, ah, eu não entendo como é que isso acontece. Chegou um momento que eu disse, se tem como fazer, eu vou fazer. Se é para ser vendedora, então eu vou ser a melhor. Eu vou ser uma boa vendedora. E aquilo ali mudou o jogo para mim. Mudou a história da minha vida. Porque aí eu comecei a ter resultado, né? Mas foi trabalhando isso. Acho que a gente vai substituindo crenças também conforme a gente vai vencendo, né, os nossos obstáculos. E aí a gente vai substituindo essas crenças. A gente vai transformando, criando crenças fortalecedoras de eu não posso, disso não é pra mim, de tá bom aqui, de que eu não é o meu lugar, lá não é meu lugar, lá não é pra mim, e coisas desse tipo, né? Enfim. Ai, foi profundo. Tive uma DR com minha mãe mês passado. Ela sempre diminuiu as conquistas da minha caçula, comparando com a mais velha que está em outro momento. Sempre incentivo as duas e me atento ao momento de cada uma. Que bom, né? Que tu teve essa clareza, assim, porque é complicado, né? Muito bom esse bate-papo. Eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com a Júlia doente. Me sinto tão mal de ver ela precisando de mim deixar para trabalhar. É minha maior crença limitante. Parece que tá abandonando a criança, né? Porque ela tá ali no quartinho, deitadinha, ou no sofazinho, deitadinha. Eu tô trabalhando aqui do lado, mas parece que eu tô abandonando a criança. Isso é com certeza uma crença, né? Precisa entender qual é a origem disso e ressignificar, nesse sentido de criar uma crença fortalecedora oposta, de dizer, graças a Deus que eu trabalho em casa e que se a minha filha tá doente, eu posso parar o meu trabalho a qualquer momento para cuidar dela. No sentido de, eu posso interromper a minha atividade, não parar completamente, né? Mas eu posso fazer a minha atividade e se ela realmente precisar de um cuidado, eu posso interromper isso que eu tô fazendo e cuidar dela, né? Tem que ressignificar isso e alimentar o lobo bom, né? Tem um texto que fala aí que a gente tem dentro da gente um lobo mau e um lobo bom. E que vence aquele que a gente alimenta, né? E as crenças limitantes acho que são muito isso também. Tem a crença limitante e a crença fortalecedora. Vence aquela que a gente alimenta. Só que alimentar a crença fortalecedora é um movimento consciente. Então vai exigir dedicação. Porque a crença limitante é alimentada de maneira inconsciente. Então, no não fazer nada, a minha crença limitante está sendo alimentada. Quando eu simplesmente aceito aquilo como uma verdade absoluta. A partir do momento que eu começo a questionar, não, isso não é uma verdade absoluta, eu começo a fortalecer a minha crença fortalecedora. E aí a gente vai conseguindo mudar, né, um pouco. Porque atrapalha, gente, atrapalha. Às vezes, quando a gente está trabalhando num emprego para uma outra pessoa, isso não atrapalha tanto, porque eu tenho um horário para entrar, eu tenho um horário para sair, eu tenho alguém para me dizer o que fazer, eu vou executar as minhas tarefas e eu vou embora para minha casa. Às vezes, as minhas crenças limitantes, elas não vão ser tão evidentes, porque eu tenho um cronograma muito certinho, que eu vou lá e só cumpro. E no dia de receber meu salário está na conta. Agora, quando eu decidi fazer meu próprio negócio, é que as crenças limitantes começam a aparecer mais evidente, né?
E aí elas começam a manifestar coisas na nossa vida. Porque aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, não é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente de verdade. Porque às vezes eu posso pensar super positivo. Nossa, eu penso, tudo vai dar certo. Agora vai. É agora o meu momento. Eu tô pensando super positivo, mas sentir, eu tô sentindo outra coisa. Eu fico pensando, agora vai, mas lá no meu sentimento diz, será? Será que tu não tá empolgada mais uma vez? É aquele sentimento, né? Que a gente, tem uma coisa que a gente sente no peito, assim, né? É isso aqui que cria a nossa realidade, e não isso aqui. É aquilo que a gente acredita de verdade, que são as nossas crenças. Então, racionalmente, a gente consegue pensar qualquer coisa. A gente consegue pensar que vai dar certo. A gente consegue. Se eu te disser assim, ó, imagina daqui a 5 anos, tu vai estar com 5 funcionárias no teu ateliê, vai estar vendendo, sei lá, 30 mil por mês, né? Vai estar vivendo super bem. Tu consegue imaginar isso? Tu consegue imaginar até o lugar, né? As pessoas trabalhando lá, uma no corte, 2 na costura, uma no administrativo. Mas tu sente que isso é possível? Porque pensar a gente consegue, imaginar a gente consegue. Mas não é só o pensamento positivo, é a crença. E é aqui que entra o problema dessas benditas crenças limitantes. Porque é o que a gente acredita que a gente consegue realizar, e não só o que a gente pensa. Ah, meu marido fala isso, ele é um grande vendedor na área dele. Começa do que a gente acredita, ó. Ele acredita que é um grande vendedor, adivinha qual é o resultado que ele tem. Eu acredito que eu sei vender, adivinha qual é o resultado que eu tenho. Eu acredito que eu sou uma excelente vendedora. Quem chegou atrasada, pode assistir a gravação depois. Ó, também sinto isso com meus filhos, viu? Meus clientes vivem me dizendo, achei que tu tinha parado com o ateliê, agora com tua filha e netos morando aí. Daí eu digo, nada a ver. É o meu ganha-pão e agora eu preciso mais ainda. A culpa nasce junto com a mãe. Sempre oriento as mãezinhas a falarem coisas boas nos bebês quando eles dormem. Muito bom. Acho uma bênção trabalhar em casa, eu também acho. Você tá lendo um livro ou algo que você pesquisou para a live de hoje? Ai, na verdade, esse tipo de conhecimento, assim, né? Não é um conhecimento muito profundo, mas já vem de anos, né? Anos. Principalmente depois que eu comecei a estudar PNL. A PNL aborda muito isso. Então, eu fiz um curso de coaching, né? Eu fiz life coaching, fiz coaching financeiro. Então, no curso de coaching também eles abordam muito essa questão das crenças limitantes. Então, já vem coisas que eu venho estudando há bastante tempo, assim, já. E eu começo estudando as coisas para aplicar para mim, né? Fui estudar finanças e tal para aplicar na minha vida. A minha necessidade era minha primeiro, né? Essas coisas de crença também e de ir trabalhando essas questões mais internas era uma necessidade minha. Então eu fui estudar essas coisas para aplicar na minha vida. Então as coisas que eu ensino, todas elas, as coisas que eu ensino até nos cursos, são coisas que eu primeiro apliquei na minha vida, primeiro eu tive resultado, primeiro eu vi que aquilo fez diferença, para depois eu querer transformar aquilo num curso, sabe? Ou, enfim, falar sobre as coisas. Que nem eu disse antes, né? Eu me considero uma aprendiz. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando. E isso me atrapalha um pouco, que nem eu falei, né? Eu comecei a falar sobre isso. Isso me atrapalha um pouco até nesse trabalho que eu faço como professora, de passar adiante algumas coisas, porque às vezes as pessoas se aproveitam um pouco disso, sabe? E eu acho que isso é uma crença que eu preciso até trabalhar, sabe?
Porque parece que as pessoas, algumas pessoas, elas, tipo, sei lá, fica estranho. Fica estranho. Mas vamos lá. Eu sou uma aprendiz. Eu vou continuar buscando, vou continuar aprendendo, vou continuar sempre, eu acho. No curso de finanças, você ensina a organizar a produção, como criar processos e produtividade. No curso de finanças, eu te ensino sobre janela de produção no sentido de que tu precisa precificar teu produto, quanto isso é importante para os teus números. Mas o processo de produtividade, não, tá? Que isso aí já seria gerência mesmo, né? Isso aí a gente até aborda mais lá na mentoria. Como você identificou suas crenças? Sendo muito sincera comigo mesmo, né? Nas dificuldades que eu sentia. Eu acho que a gente só consegue ter clareza das coisas que a gente precisa mudar a partir do momento que a gente é muito sincera com a gente mesmo, no sentido de, poxa, questionar, né? A gente se questionar, por quê? Mas por que disso? Por que daquilo? Por que isso tá acontecendo desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sempre me questiono muito. E eu acho assim, ó, que se alguém consegue, eu também consigo. E se eu não tô conseguindo, eu quero saber por quê. O que me falta ainda? E às vezes aí eu vou parar numa crença, né? Às vezes eu vou parar numa falta de conhecimento. Às vezes eu não tô conseguindo alguma coisa porque me falta algum conhecimento. Aí eu vou atrás deste conhecimento. Só que às vezes eu não tô conseguindo alguma coisa, eu já tenho conhecimento, mas eu não consigo por causa de alguma crença. Aí eu tenho que tentar identificar a crença, de onde é que ela veio, como que eu crio uma crença fortalecedora nova, como que eu alimento essa crença fortalecedora nova para que ela sobressaia a crença limitante antiga. A vida, gente. A gente nem tá mais falando só de negócio, mas a vida da gente, ela merece essa atenção, sabe? A gente merece essa atenção, assim, de busca por autoconhecimento, de saber quem eu sou, de saber... Porque assim, ó, tu já parou pra pensar que as coisas que tu acredita na vida, elas foram plantadas na tua mente por alguém? A gente tem que ter o hábito de questionar essas verdades absolutas que a gente carrega, porque são coisas que foram colocadas na nossa cabeça por alguém. Ou os nossos pais, ou os nossos líderes religiosos, ou os nossos patrões, ou os nossos professores. Então, as minhas verdades absolutas, elas vieram da mente de alguém. Elas não necessariamente são uma verdade absoluta. Eu posso mudar isso, eu posso ressignificar isso, eu posso fazer de outro jeito. Porque senão eu fico carregando as crenças limitantes de outras pessoas. Nem são minhas. Mas alguém colocou elas na minha cabeça e eu nunca parei para questionar isso. Né? Eu nunca parei para questionar por que eu acredito no que eu acredito. De onde vem? Então, e eu tenho muito isso, né? Eu questiono tudo, o tempo todo. Acho que é por isso que eu gosto tanto de ler. Eu gosto muito de ler. Leitura para mim não é difícil, é um hábito, me faz bem parar para ler. E eu acho que eu tenho essa vontade de ler justamente por ser essa pessoa questionadora, né? E aí eu começo a identificar. Mas aí também não adianta ser questionadora se eu não estiver aberta o suficiente para entender que eu tenho limitações, que eu tenho falhas, que eu tenho erros. Porque às vezes a pessoa tá com um ego tão... Às vezes a pessoa tá com um ego tão grande, tão inflado, que ela não admite. Ela não admite. E aí, como é que tu vai reconhecer uma falha, um erro, se tu não admite ser a pessoa que falha ou que erra? Isso é muito profundo, né? Aí a gente já entra aqui já começa a filosofar, né? Já tem que chamar o Cortella já para conversar com a gente agora.
O Karnal, o Cortella, vamos fazer um, um bate-papo. Não vou conseguir ler tudo, ai meu Deus. Vou fazer uma lista de todas as minhas crenças limitantes e dar um jeito de trabalhar todas elas. E pensa assim, ó, chama a Beth Russo, a Beth também, né? Beth maravilhosa. Deveria fazer uma live com eles. Ah, aí eu vou dizer, assim, ó, tipo, zerei a vida, né? Não existe mais nada. Ai, muito bom. Deus nos ajude. Mas sejam essas pessoas, assim, ó, questionadoras. Questionadoras. Eu acho que eu sou o tipo de professora que gosto de trazer as reflexões junto com as minhas alunas, porque esse é o meu perfil, né? Eu aprendo me questionando. Então, assim, quando eu trago vários questionamentos para as minhas alunas e eu busco essa reflexão, é justamente tentando passar isso um pouquinho, né? De que nada muda mais a nossa vida do que a gente começar a questionar as coisas e tentar entender de onde aquilo vem, por que aquilo faz sentido. Então, assim, ó, vamos para uma coisa muito prática. Eu tive resultados com o meu perfil do Instagram muito fora da curva. Os especialistas em Instagram não sabem explicar, as pessoas para quem eu mostrei, para quem eu falei, eles não sabem explicar o resultado que eu tive na Cultivar, por exemplo, muito fora da curva. De estratégias banais, que pareciam tão simples, mas que tiveram resultados muito grandes. E eu atribuo a isso a essa minha característica questionadora. Porque eu fiquei, juro pra vocês, eu fiquei um tempo pensando, cara, como é que esse algoritmo analisa as coisas que a gente coloca? Como? Se existe um algoritmo, é um robô. E olha, como que eu faço esse robô entender o que eu quero que ele entenda? Gente, e é nesse nível assim que eu vou, sabe? Processo de vendas é a mesma coisa. Quando eu comecei a estudar processo de vendas, eu pensava, cara, como que eu consigo, né, ter algum controle sobre os meus resultados se é o cliente que decide se vai comprar ou não? Aí eu fui a fundo no processo de venda, mas sempre questionando, né? Como? Por quê? De que jeito? Como que isso funciona? Como isso aqui? Né? E eu, pra mim mesmo, eu sou assim também, sabe? Nas coisas. Sei lá. Aí a gente já entra num papo aqui que... Crenças limitantes podem nos paralisar. Vivi momentos terríveis em um relacionamento abusivo e saí dele com a minha autoestima e amor destruídos. Fazer essa quebra e voltar a acreditar. Isso mesmo, eu também passei exatamente por isso. Exatamente por isso. A gente, quando vive um relacionamento abusivo, a gente sai. E eu me questionava muito também como eu entrei. Porque esses 3 anos de reflexão, onde eu vim para dentro de mim e comecei a me questionar, eu me questionava inclusive isso. Como eu entrei num relacionamento abusivo? Em que momento eu permiti que isso acontecesse na minha vida? Em que momento eu deveria ter prestado atenção para entender que aquilo seguiria aquele rumo? Por quê que eu fiz isso? Porque eu não queria repetir isso mais uma vez na frente. Porque é muito comum a gente repetir o nosso comportamento. E a gente ficar de um relacionamento ruim em um relacionamento ruim porque não parou para refletir. Então, nesse momento que eu disse para vocês que eu voltei para dentro de mim, eu questionei inclusive isso. Qual é a crença que eu tenho? O que em mim não está funcionando bem? Que eu aceitei isso quando eu deveria ter cortado. Em que momento eu aceitei que não, isso vai mudar depois do casamento? Não, isso vai melhorar com o tempo. Não, isso vai... Porque eu fui pensando que as coisas melhorariam e as coisas só pioravam. E como é que eu fiquei 5 anos vivendo isso? Porque foram se intensificando, mas lá no namoro já tinha indícios. Mas a gente vai relevando.
A gente vai tapando o sol com a peneira. A gente vai achando que depois muda. A gente vai achando que depois melhora. Só que tinha alguma coisa em mim que me fazia aceitar aquilo. Alguma crença que eu tinha. Porque senão eu tinha cortado lá no começo. Entende? E aí eu me questionei muito para tentar entender como que eu me meti naquela enrascada. Porque era muito mais fácil ter saído no começo do que ter rompido da maneira como eu rompi. Foi muito mais difícil. E eu queria entender aquilo para não repetir depois, né? Para saber avaliar a próxima pessoa com quem eu ia me relacionar. Se era o que eu queria para minha vida ou não. Então é coisa. Ah, gente, olha, eu vou ter que fazer um perfil pessoal, eu acho, para conversar, porque a gente. Eu vou ter que fazer um outro perfil pra gente ter esse tipo de conversa. Então é isso, meu povo. Ah, é verdade, Carla, você nos ensina a olhar para nós mesmos. É um trabalho árduo diário. É sim. Ver é ser livre, saber das nossas crenças nos faz evoluir. Jesus disse, a verdade vos libertará. E eu acredito que sejam nossas verdades. Sabe o que me fez... Gente, o que me fez começar a questionar foi justamente um trecho da Bíblia que dizia assim... esqueci. Não, mas só um pouquinho. Dizia que... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todo aquele que pede será atendido, todo aquele que bate a porta se abrirá. Então tinha muitas coisas assim que eu via e que eu questionava, ah, meu Deus do céu, as igrejas que eu passei, Senhor. Eu questionava muito, eu questionava demais, porque eu queria entender, porque eu lia as coisas na Bíblia e depois, tipo, não batia muito. Eu fui fazer curso de teologia, para vocês terem uma noção do quanto eu questionava aquilo que me diziam. E eu aprendi coisas no curso de teologia que depois nas pregações não era, porque assim, tipo, de verdade eu acho que os pregadores tinham todos que ter curso de teologia. Porque, assim, as pessoas às vezes pregam coisas que não é a história mesmo, sabe? Historicamente, o contexto daquelas cidades da época da Bíblia, como que eles... E se eu for entrar nesse papo aqui, então... é muito profundo, é tudo muito profundo. E aí eu comecei... E essa era uma frase, né, que me instigava muito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, é que eu ficava martelando na minha cabeça. Eu sei que não sou perfeita, já cheguei para cliente e falei, no momento não poderia fazer aquela peça, precisava de estudar modelagem primeiro para depois ter segurança para fazer a peça. Muito bom, muito bom. Tem a filosofia também, professora Lúcia Helena, não, filósofa, Lúcia Helena, tem canal no YouTube, muito bom ouvi-la, nos faz refletir. Eu acho que a gente tem que fazer essa busca por autoconhecimento, né? Ai, gurias, que bom que vocês gostam. Duas mulheres maravilhosas que Deus colocou na minha vida, Carla Noronha e Elaine Orives. Ah, gente. Ai, gente, vocês são demais. Temos a crença de que casamento é para sempre. Gente, eu não sei se eu deveria entrar nesse mérito, mas uma das coisas que me fez ficar no relacionamento abusivo, quando eu já sabia que ele que ele tinha passado dos limites, foi os ensinamentos que eu recebia na igreja, né? Muitas vezes eu procurei pastor ou pastora ou líder de casais e as pessoas me orientavam a lutar pelo meu casamento, a orar pelo meu casamento, que aquilo era né? Enfim, tantas coisas. E, gente, eu fiquei assim, ó, fiquei anos, fiquei naquele casamento 5 anos, porque ai, meu Deus, quando eu conheci meu ex-marido, eu ia na igreja,
Então a gente fez tudo certinho como tinha que ser. A gente noivou, a gente, né, não teve intimidades antes do casamento, toda aquela função. A gente foi, né, lá depois que casou, tudo bonitinho certinho. Ele estava indo na igreja comigo, ele se orientava com o pastor, era tudo. Então aquela situação me fez aceitar coisas que depois eu comecei a questionar por que que eu aceitei, né, tanto. Porque, gente, se eu não tivesse saído do jeito que eu saí, eu tinha virado estatística, de verdade. De verdade, assim, ó. As coisas foram tomando uma proporção muito... Não, não tenho. Não tenho, não faço questão de ter, nem sei se sabe da minha vida. Que você ainda não estudou, todo assunto você conhece um pouco. É, por isso que eu me considero uma aprendiz. Eu tenho 40 anos. Então, assim, deu tempo de ler bastante coisa, de estudar bastante coisa. E eu tenho o hábito da leitura desde sempre, desde que eu me conheço. Então, a minha adolescência eu era muito tímida, muito introvertida. E eu passava muito tempo lendo. Muito tempo lendo. Tive problemas na adolescência também, que eu não vou nem começar, nem entrar no quesito com vocês. É, ó, eu vivi assim durante 4 anos esperando ele mudar e nada. É, tem situações assim que não é a gente que vai mudar, gurias, por mais que a gente tenha vontade de fazer aquilo diferente. É uma via de mão dupla, né? Principalmente quando existe agressão, principalmente quando existe humilhação, porque eu acho que a humilhação ainda é uma forma mais cruel de agressão. Porque a dor física passa, né? Mas a dor emocional, ela demora muito. Às vezes a gente carrega aquilo pelo resto da vida se a gente não passa por um processo de cura. Então, assim, ó. Reflitam sempre muito. Questionem, gurias, questionem. E vamos lá. E tudo isso que a gente falou aqui, por mais que pareça que não tem nada a ver com o assunto do perfil, tem tudo a ver. Porque os resultados que a gente tem enquanto empreendedoras, enquanto donas do nosso próprio negócio e a mudança de vida que a gente tem a partir disso, está diretamente relacionada com todas essas questões internas, né? Então, vamos questionar. Olha, Carla, olha o nível que tá a crença, né? Não, mas não, eu te entendi. A Priscila disse assim, Carla, e se a gente pensa, tipo, eu não sei vender, mas não é crença, é verdade mesmo. Se eu não sei vender porque me falta conhecimento, eu tenho que começar a estudar sobre vendas. Então, assim, eu não sei vender porque eu conheço um processo de vendas, eu sei como aplicar um processo de vendas, eu sei as etapas do processo, exatamente como aplicar cada uma delas, eu sei sobre funil de vendas, eu sei sobre negociação. Não, não sei nada disso. Aí é óbvio que eu não vou saber vender, igual eu querer saber fazer uma cirurgia. Eu não tenho conhecimento para fazer uma cirurgia, não é uma crença limitante, eu não sei mesmo fazer uma cirurgia. E vendas é a mesma coisa. Não, eu não sei vender. Tá, mas eu tenho conhecimento para isso? Não, não tenho. Então não é uma crença limitante. É que eu não sei mesmo, eu preciso aprender. Então é buscar estudar sobre vendas. Que bom, que bom. São raros, de verdade. Vocês aí, Simone, são exceção, vocês não são regra, infelizmente. Ó, e hoje eu ganhei um presente de Deus, assim como o meu Thiago também, só que com o nome Felipe. Ai, que maravilhoso. Deus recompensa, gente, né? Ai, meu Deus, obrigado. Isso me bloqueou de uma forma que não consigo sair do lugar. Eu acho que eu perdi o comentário anterior. Meu marido me diz que não sirvo para empreendedora. Olha ali, ó, crenças que vão. É uma crença
que colocaram na tua mente e tu aceitou isso como uma verdade absoluta. Começa a questionar essa crença, cria uma crença fortalecedora, alimenta essa crença fortalecedora, que tu vai começar a sair deste lugar, né, onde tu travou. Né? Uma vez minha ex-sogra me disse que casamento é para sempre, mas ela esqueceu de falar pro filho dela que o casamento precisa de companheirismo e dedicação de ambos os lados. Sabe por quê? Provavelmente a tua sogra foi criada por uma geração que achava que a mulher tinha que aceitar tudo. Que quem fazia o casamento durar para sempre era a mulher. E que o homem não tinha essa responsabilidade. Gente, se a gente vai para uma geração anterior, ou talvez duas, mulher aceitava tudo. Mulher aceitava que o cara não parasse em casa, que tivesse amantes, que tivesse filhos fora do casamento, sei lá, que tivesse vícios no sentido de até depredar o patrimônio da família, e se mantinham ali porque era responsabilidade da mulher manter o casamento. Então, algumas gerações atrás, o homem não tinha essa responsabilidade e isso era cultural. Aí a gente vem para crenças culturais. Com o passar do tempo, algumas revoluções aí foram acontecendo. E nós chegamos num momento, graças a Deus, onde a responsabilidade é dos dois. E isso é cultural. Hoje em dia, a gente já educa os nossos filhos com essa crença de que a responsabilidade de fazer o casamento dar certo é dos dois, de que as tarefas domésticas é responsabilidade dos dois, de que as responsabilidades financeiras são responsabilidades dos dois, porque antigamente era a mulher que cuidava da casa, isso era uma crença, uma verdade absoluta, e o homem pagava as contas, isso era uma verdade absoluta. Tanto é que se diz até hoje que a mulher ajuda o homem a pagar as contas da casa e o homem ajuda a mulher nas tarefas domésticas. Isso para uma geração ainda é uma verdade absoluta. Hoje em dia a gente já não tem mais tanto essa crença. Vê como tudo são crenças e que algumas podem ser culturais. Isso vem de pessoas que não questionaram o sistema. Aí depois, claro, começou a vir uma outra geração que começou sim a questionar o sistema. Então, se a mulher está indo para o mercado de trabalho, primeiro foi a mulher ir para o mercado de trabalho. Então, ainda a gente teve uma geração com mulheres sobrecarregadas de jornadas duplas. Porque elas estavam indo para o mercado de trabalho para ajudar a sustentar a casa. Então, tipo, a mulher se ralava trabalhando, mas era uma ajuda que ela estava dando pro marido. Que louco, né? E ainda chegava em casa e a responsabilidade da casa era dela. Era da mulher. Aí depois começou um movimento dos homens ajudarem na tarefa doméstica. Mas, tipo, não era responsabilidade deles. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente já tem como cultura que a responsabilidade é dos dois. E as coisas vão se transformando. E isso é crenças culturais. Entende? Então é isso. Então é isso. Ai, meu Deus, hoje o bate-papo se estendeu. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu tô fazendo da vida. Você faz terapia? Muitas falas de terapeuta. Isso é anos de busca por autoconhecimento. A mulher depender totalmente do homem também fazia isso. Ela aceitava tudo, não via como sair daquela relação e sustentar ela e os filhos. E às vezes, gente, essas mulheres, olha que bate-papo esse, né? Essas mulheres que aceitavam isso, elas nem sofriam por isso. Porque, tipo, é assim, entende? Isso já era uma crença tão enraizada que, cara, eu sou a oficial, eu sou a esposa, as outras são as outras. E isso era até uma forma de status para ela, né? Ser a esposa. Porque as outras
É pra cá que ele volta depois. É aqui. Gente, olha que loucura. E isso era uma crença tão forte que as mulheres não sofriam com isso. Elas ficavam felizes do marido voltar para casa, voltar para elas, que elas eram a esposa, né? Que louco, que louco. E às vezes não era na base do sofrimento, porque aquilo já era aceitável, era esperado, era, ai, sei lá, se a gente for nesse, nós não vamos parar nunca mais de falar. Ai, ai. Era uma missão. Só que foi uma palestra. Então é isso, gurias. Eu falo demais, meu Deus do céu. É muito tempo buscando, né? Aí vocês me dão espaço para falar e a pessoa fala mesmo, liga a câmera aqui, não para mais de falar. Você vai ter que fazer várias lives com esse assunto, pois tem muito que falar. Tem, né? Como tem coisa para falar? Como a gente... E os resultados que a gente tem na vida, como eles se refletem por causa das nossas crenças, né? Então é isso, gurias. Já me estendi demais aqui. O Thiago entrou 2 vezes no quarto achando que eu já tinha terminado a live. Ainda tem muitas mulheres que vivem assim, mas eu acho que as mulheres de hoje, elas vivem assim no sofrimento, diferente das de antigamente. Porque hoje elas têm o desejo dentro delas de que fosse diferente, mas elas acabam aceitando aquilo, né? Então, hoje em dia, né, essa cultura já mudou, já não é mais assim, então elas aceitam no sofrimento, diferente das mulheres de antigamente, né? Ah, ainda bem que mudou, estou assistindo a live e o marido na cozinha fazendo almoço, disse Augusta. É, uma salva de palmas para o marido da Augusta. Muito bom. Então, é isso, gurias. Até amanhã. Amanhã tem bate-papo aqui. Vou chamar alguma de vocês pra gente conversar. E a gente se vê amanhã de manhã de novo. Ó, já tem solzinho brilhando. Já deve estar um pouquinho mais quentinho lá fora. Um beijo, gurias. Até mais.